Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como o Russo. Nesta quarta aula, aprenderemos lentamente a recitar a Surata An-Nas, o último capítulo do Alcorão. Nas aulas anteriores, aprendemos a Surata Al-Fatiha, que é recitada durante a oração, a Surata Al-Ikhlas, que declara a unicidade absoluta de Allah, a Surata Al-Falaq, na qual buscamos proteção contra diferentes formas de mal. Agora estudaremos a Surata An-Nas, que ensina a buscar proteção contra as sugestões malignas que procuram entrar no pensamento, no coração e nas decisões do ser humano. A palavra An-Nas significa as pessoas, os seres humanos ou a humanidade. A Al-Falaq e a An-Nas são conhecidas como as duas suratas de proteção. Porém, devemos compreender corretamente o significado dessa proteção. Recitar o Alcorão não significa abandonar cuidados médicos, psicológicos ou práticos. Nem todo pensamento indesejado é causado por um djin. Nem toda ansiedade, medo ou sofrimento emocional é sinal de influência espiritual. Problemas persistentes de saúde mental também precisam ser tratados por profissionais capacitados. A fé, a oração e o tratamento responsável podem caminhar juntos. Nesta aula, eu pronunciarei uma pequena parte. Depois farei uma pausa. Você escuta e repete. Não fale com pressa. A transliteração em português serve apenas como apoio. Alguns sons árabes não existem exatamente em nossa língua. Vamos começar. Antes da surata, podemos dizer, em árabe, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Transliteração, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pausa. Vamos dividir. A'udhu, pausa. Billahi, pausa. Minash shaitanir rajim. Pausa. Agora completo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pausa. O significado aproximado é: busco proteção em Allah contra Satanás, o amaldiçoado. Depois dizemos, em árabe, Bismillahirrahmanirrahim. Transliteração. Bismillahirrahmanirrahim. Pausa. O significado é: em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Agora começaremos os 6 versículos da Surata An-Nas. Primeiro versículo. Em árabe, Kul a'udhu birabbin nas. Transliteração. Kul a'udhu birabbin nas. Pausa. Vamos dividir. Kul. Pausa. A palavra kul significa dize. O som inicial vem da letra árabe kaf e deve ser pronunciado um pouco mais profundamente que o nosso k. Repita. Kul. Pausa. Agora. A'udhu. Pausa. Significa busco refúgio ou busco proteção. A letra representada pelo sinal parecido com um apóstrofo é a letra árabe Ain. Ela vem da garganta. Não se desespere tentando acertá-la imediatamente. Escute e melhore aos poucos. A'udhu. Pausa. Agora. Birabbin nas. Pausa. Vamos separar. Birabi. Pausa. An-Nas. Pausa. Ligando. Birabbin nas. Pausa. A palavra Rab significa Senhor, Criador, Sustentador, Educador e aquele que cuida de sua criação. A palavra An-Nas significa humanidade. Agora o versículo completo. Kul a'udhu birabbin nas. Pausa. Mais uma vez. Kul a'udhu birabbin nas. Pausa. O significado aproximado é: dize, busco proteção no Senhor da humanidade. Neste primeiro versículo, reconhecemos Allah como o Senhor que criou e sustenta todas as pessoas. Não importa a raça, o país, a língua ou a condição social. Todos dependem do mesmo Criador. Repita. Kul a'udhu birabbin nas. Pausa. Segundo versículo. Em árabe, Malikin nas. Transliteração, Malikin nas. Pausa. Vamos dividir. Malik. Pausa. An-Nas. Pausa. Agora ligado. Malikin nas. Pausa. O significado aproximado é: o soberano da humanidade, ou o rei da humanidade. A palavra Malik significa rei, soberano ou possuidor da verdadeira autoridade. Governantes humanos recebem autoridade por um período. Podem perder o cargo. Podem cometer erros. Podem adoecer e morrer. Mas a soberania de Allah não termina. Allah não depende de eleição, exército, dinheiro ou aprovação humana.
Ele é o verdadeiro soberano de toda a criação. Quando buscamos proteção em Alá, não estamos buscando ajuda em alguém fraco. Buscamos proteção naquele que possui poder e autoridade sobre todas as coisas. Repita: Malikin Nas. Pausa. Mais uma vez. Malikin Nas. Pausa. Terceiro versículo. Em árabe, Ilahin Nas. Transliteração, Ilahin Nas. Pausa. Vamos dividir. Ilai. Pausa. An-Nas. Pausa. Agora ligado. Ilahin Nas. Pausa. O significado aproximado é o Deus da humanidade. A palavra Ilah significa aquele que é adorado. O versículo declara que Alá é o único Deus verdadeiro e o único que possui o direito absoluto de ser adorado. Nos 3 primeiros versículos, Alá é apresentado de 3 maneiras: Rabi, Senhor da humanidade; Malik, soberano da humanidade; Ilah, Deus da humanidade. Alá nos criou. Alá governa toda a criação. E somente Alá merece nossa adoração. O muçulmano não adora profetas, anjos, santos, objetos, imagens, espíritos ou qualquer criatura. Respeitamos os profetas, mas não os transformamos em deuses. Buscamos ajuda prática de pessoas, mas nossa adoração e confiança absoluta pertencem a Allah. Repita: Ilahin Nas. Pausa. Mais uma vez. Ilahin Nas. Pausa. Agora recitaremos os 3 primeiros versículos juntos. Kul a'udu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pausa. 4º versículo. Em árabe, min sharril waswasil khannas. Transliteração, min sharril waswasil khannas. Pausa. Este versículo é um pouco mais difícil. Vamos dividir lentamente. Min sharri. Pausa. A palavra shar significa mal, dano ou algo prejudicial. Agora, al-waswas. Pausa. Repita lentamente. Waswas. Pausa. A palavra waswas está relacionada ao ato de sussurrar, sugerir ou colocar uma ideia de maneira repetitiva e escondida. Agora, al-khannas. Pausa. A letra K possui um som forte produzido na garganta. Escute. Khannas. Pausa. Existe uma duplicação do som da letra N. Khannas. Pausa. Agora o versículo completo. Min sharril waswasil khannas. Pausa. Mais uma vez. Min sharril waswasil khannas. Pausa. O significado aproximado é contra o mal do sussurrador que se retira. A expressão descreve aquele que tenta sugerir pensamentos errados, mas recua e se esconde. As sugestões podem estimular mentira, arrogância, ódio, inveja, desespero, violência, adultério, injustiça, ou o abandono daquilo que é correto. Muitas vezes, a sugestão não chega dizendo claramente, faça o mal. Ela começa de maneira aparentemente pequena. Só desta vez. Ninguém ficará sabendo. Você tem direito de se vingar. Não existe mais solução. Alá nunca perdoará você. Por isso, o muçulmano precisa vigiar seus pensamentos e suas decisões. Mas atenção! Um pensamento involuntário não é igual a uma ação escolhida. Pensamentos podem aparecer sem nossa autorização. Nossa responsabilidade está em não alimentá-los deliberadamente e não transformá-los em injustiça. Repita. Min sharril waswasil khannas. Pausa. 5º versículo. Em árabe, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Transliteração, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pausa. Vamos dividir. Alladhi. Pausa. O som representado por DH se aproxima do TH da palavra inglesa diz. Escute. Alladhi. Pausa. Agora, yuwaswisu. Pausa. Vamos mais lentamente. Yuwaswisu. Pausa. Agora, fi suduri. Pausa. A letra inicial da palavra sudur é a letra árabe sad, mais forte que o nosso esse comum. Repita. Sudur. Pausa. Agora, anas. Pausa. Ligando. Fi sudurin nas. Pausa. Agora o versículo completo. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pausa. Mais uma vez. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pausa. O significado aproximado é que sussurra no íntimo das pessoas. Algumas traduções utilizam a expressão nos peitos das pessoas. No contexto, refere-se ao interior, ao coração, à consciência
e aos pensamentos. A influência maligna procura atuar escondida. Ela tenta distorcer aquilo que pensamos. Tenta fazer o errado parecer correto. Tenta transformar uma dificuldade temporária em desespero absoluto. Tenta convencer uma pessoa de que não existe arrependimento, perdão ou possibilidade de mudança. O muçulmano responde buscando proteção em Allah, lembrando-se dele, examinando os próprios pensamentos e escolhendo aquilo que é correto. Quando alguém enfrenta pensamentos persistentes, confusão intensa ou sofrimento emocional, deve também procurar ajuda médica ou psicológica. Buscar tratamento não demonstra falta de fé. É uma forma responsável de utilizar os meios que Allah disponibilizou. Repita: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pausa. Sexto versículo, em árabe minal jinnati wan nas. Transliteração minal jinnati wan nas. Pausa. Vamos dividir. Minal jinnati. Pausa. A palavra jina, neste versículo, refere-se aos jin. Não deve ser confundida com a palavra jana, que significa paraíso. Agora, wan nas. Pausa. Ligando. Minal jinnati wan nas. Pausa. O significado aproximado é entre os jin e os seres humanos. Esse versículo ensina que influências prejudiciais podem vir tanto de seres invisíveis quanto de pessoas. Um ser humano também pode sussurrar o mal. Pode incentivar um amigo a cometer um crime. Pode normalizar a traição. Pode espalhar mentiras. Pode convencer alguém a usar drogas. Pode estimular ódio contra pessoas inocentes. Pode manipular alguém a abandonar a família ou cometer injustiça. Portanto, não devemos imaginar que todo o mal chega de forma sobrenatural. Muitas tentações chegam por conversas, vídeos, amizades, grupos, propaganda e pressão social. Precisamos escolher cuidadosamente aquilo que ouvimos, assistimos e seguimos. Ao mesmo tempo, não devemos tratar todas as pessoas diferentes de nós como inimigas. A proteção ensinada pela surata não autoriza paranoia, perseguição ou acusação sem provas. Repita: Minal jinnati wan nas. Pausa. Mais uma vez. Minal jinnati wan nas. Pausa. Recitação completa. Agora recitaremos toda a surata An-Nas. Primeiro, repita depois de cada versículo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Pausa. Kul a'udu bi rabbin nas. Pausa. Malikin nas. Pausa. Ilahin nas. Pausa. Min sharril waswasil khanas. Pausa. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pausa. Minal jinnati wan nas. Pausa longa. Agora novamente, com menos pausas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswasil khanas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Pausa. Mais uma vez. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswasil khanas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Pausa. Como utilizar durante a oração? Depois de recitar a surata al-Fatiha, você pode recitar a surata An-Nas. A sequência será: primeiro, a al-Fatiha. Depois, Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswasil khanas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Depois da recitação, diga Allahu Akbar e realize a inclinação chamada Ruku. A surata An-Nas também pode ser recitada fora da oração. Existe um relato recomendando recitar Al-Ikhlas, Al-Falaq e An-Nas 3 vezes pela manhã e 3 vezes ao anoitecer. Também existe relato autêntico de que o profeta Muhammad recitava essas 3 suratas antes de dormir, soprava levemente nas mãos e as passava pelo corpo, repetindo isso 3 vezes. Erros comuns. Primeiro erro: dizer nas muito rapidamente. O som da vogal deve ser alongado, nas, sem exagerar, mas também sem cortar completamente. Segundo erro: confundir Rab, Malik e Ila. Repita: Rabin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Cada expressão possui um significado próprio. Terceiro erro: apagar a duplicação em canas. Não diga apenas
Kanas. Pratique, Kanas. Quarto erro, falar Yuwaswisu depressa demais. Divida, Yuwaswisu. Pausa. Quinto erro, transformar a surata em superstição. A recitação é uma súplica e um ato de adoração. Não é uma fórmula mágica. O muçulmano pede proteção e também corrige seus comportamentos, escolhe boas companhias, evita o perigo e procura tratamento quando necessário. Exercício de 6 dias. Primeiro dia. Pratique. Kul a'udu birabbin nas. Segundo dia. Acrescente. Malikin nas. Terceiro dia. Aprenda. Ilahin nas. Depois, recite os 3 primeiros versículos juntos. Quarto dia, pratique. Min sharril waswasil khannas. Quinto dia, aprenda lentamente. Aladi yuwaswisu fi sudurin nas. Sexto dia, pratique. Minal jinnati wan nas. Depois recite a surata completa. Escute uma recitação árabe correta. Pause. Repita. Grave sua voz e compare. Não tenha vergonha dos erros. O erro corrigido faz parte do aprendizado. Encerramento. Hoje aprendemos a surata An-Nas. Nela, buscamos proteção em Alá, o Senhor da humanidade. Alá, o soberano da humanidade. Alá, o único Deus da humanidade. Pedimos proteção contra as sugestões malignas que procuram atingir nossos pensamentos, sentimentos e decisões. Também aprendemos que influências prejudiciais podem vir de djin ou de seres humanos. Por isso, precisamos cuidar da fé, do pensamento, das amizades e das escolhas. A oração não elimina nossa responsabilidade. Recitamos o Alcorão, buscamos proteção em Alá e também tomamos decisões conscientes. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como o Russo. Que Alá proteja nossos pensamentos, purifique nossos corações, fortaleça nossa fé e aceite nossas orações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.